Saudações, saudações, amigos do Podville. Estamos aí em mais um episódio. E hoje comigo, meu parceiro Wilson Mira Júnior. E aí, Mira, beleza? E aí, Ivan, formação completa então? Time inteiro em campo. Mas hoje tem um motivo muito especial para estarmos aqui. As nossas agendas nesse período é muito difícil, assim, mas a gente sempre que pode tenta estarmos aqui os dois, porque hoje a nossa convidada, como todos que a gente aqui quer que estejam conosco e dividam um pouco do seu tempo, da sua audiência, é a Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves. Um grande nome, uma grande mulher. Mais conhecida como Marge, a nossa atual presidente da ACIG, Associação Empresarial de Joinville. Olá, Marge. Olá, Wilson. Olá, Ivan. Olá, amigos do Podville. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Nós que agradecemos muito, imensamente, Ivan. Tu sabe quanto a gente queria essa agenda aqui conosco hoje no Podville. A gente sabe que a tua agenda é muito pesada pelas tuas atividades profissionais, pelas tuas atividades institucionais, Marge. Quero agradecer também estar aqui conosco o Domingos, que é da assessoria de comunicação da ACIG. Domingos é uma grande referência do jornalismo catarinense e tem uma grande bagagem. Na verdade, a gente fica até constrangido na presença do Domingos, porque o homem já trabalhou e já foi chefe dos principais meios de comunicação de Joinville, região, do estado, e tem um grande trabalho desenvolvido no jornalismo, na associação empresarial. E a gente te agradece muito, Domingos, por conseguirmos estarmos aqui um pouco contigo hoje, Marge, para justamente Obrigada. Realmente, falarmos. O Domingos tem sido meu anjo da guarda aí nesses primeiro mês e meio aí de presidência, que é uma época de bastante entrevista, né? Bastante contato com a imprensa. E só assim, pessoal, um pouquinho, porque se a gente fosse falar todo o currículo da presidente Marge, ia dar 1h30. Não cabe no livro, Ivan. Então, bem rapidamente, bem resumidamente, ela é uma associativista por natureza e por convicção. Faço parte da diretoria da CIG há 16 anos. Atuou como vice-presidente em 8 gestões, até chegar à presidência da entidade na gestão 2022-2023. Também é conhecida como presidente do Conselho das Entidades Patronais Conveniadas à CIG, o CONCEP, 2015 e 2016. Também presidiu o Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem de Joinville durante 6 anos, 2011 a 2017. Hoje atua como vice-presidente da entidade. Já atuou como conselheira do Instituto Evaldo Lodi, do Senai e do SESI, todos do Sistema Fiesc. Integrou o Conselho Econômico Diocesano de Joinville, Conselho Superior da Sociesc, atualmente integra o Conselho de Administração do CORE, Sociesc, né? E CORE International School, e coordenou o Programa de Capacitação de Sucessores da Fundação Empreender. Marge também é voluntária nata. Seu currículo registra participações ativas em entidades e instituições como Associação Social de Joinville, Hospital Municipal São José, Lar Abdom Batista e Fundação 12 de Outubro. Hoje integra o Conselho do Instituto Festival de Dança de Joinville. Como executiva, é diretora-presidente da companhia Fábio Lepper. É diretora de empreendimentos de turismo em São Bento e sócia e administradora da JHCL, administradora de bens. Esse é um breve currículo. Como é que dá tempo? Até vou tomar uma água. Mas é a história, resumidamente, é a tua história de vida, né, Marcia? Me perguntam como é que eu consigo fazer tanta coisa, porque muita coisa eu continuo fazendo. Networking, gente. A receita é ter um bom networking. Você consegue delegar as coisas e realmente ser resolutivo. E assim, Marge, eu acho que é importante. Vocês repararam que a gente saiu um pouco do comum aqui e a gente deu uma boa expandida no teu currículo. Como o Ivan falou, né? É difícil resumir, então a gente fez uma síntese aqui, mas a gente fez questão de destacar, Marge, porque existe uma grande corrente, é uma tendência, felizmente, da importância do empoderamento feminino das mulheres nas instâncias e nos espaços de poderes. E você que está nos assistindo, provavelmente sabe, né, tomou conhecimento, que a Marge ela se tornou presidente
da CIG, a instituição aí com mais de 111 anos. É a primeira mulher presidente em 111 anos. Exato. Então, assim, mas aí muitas vezes as pessoas pensam, né? Poxa, como é que ela chegou lá? É que tem toda uma bagagem, são mais de 16 anos de CIG, né? Isso. E toda a tua atividade empresarial. Então, assim, é uma chegada, é uma conquista importante de espaço às mulheres na CIG. Eu acho que por isso que a tua posse foi tão prestigiada lá no Square Garden, porque, Ivan, todos os políticos praticamente de Santa Catarina, os principais empresários de Santa Catarina, as principais associações, entidades, todo mundo queria participar desse momento histórico. Eu estava lá e fiquei muito feliz, assim. Além de ter sido um evento sensacional, bonito, existia assim toda uma expectativa, porque a gente teve algumas posses. O Corsini, que é o nosso ex-presidente da CIG, fez um excelente trabalho, mas a posse dele muitas vezes não foi possível em razão do período da pandemia. E as pessoas queriam estar na tua posse para te prestigiar, porque conhece o teu trabalho, e também por esse momento, a chegada da primeira presidente na Associação Empresarial de Joinville. Como eu disse, eu acredito muito em meritocracia, né? Eu já era vice-presidente da CIG por vários mandatos. E também na gestão do Corsini, eu coordenei a bandeira da saúde e segurança pública. Sim, importante. Que realmente o papel da CIG durante a pandemia foi assim espetacular, né? Em termos de leitos hospitalares, respiradores, aparelhos BIPAP, testes rápidos, porque às vezes o poder público ele não consegue responder com a rapidez por causa de licitações. E logo nos primeiros meses a CIG se engajou junto aos seus associados, arrecadando recursos, tá, para ajudar o município na pandemia. Então, essa é uma das questões. E outra, eu não sou a primeira mulher presidente de associação em Santa Catarina. Já são 39. Claro que na CIG demorou um pouquinho. Uhum. E como meu marido é presidente da FACISC, o Sérgio Rodrigues Alves, foi ele que realmente me motivou, sabe, para aceitar, porque eu já tinha sido convidada outras vezes. Mas como eu tenho muitas tarefas, né, e realmente é uma demanda há muito tempo ser o presidente da CIG, né, pela sua relevância. Afinal, são 1.700 associados, né, que representam 70% da mão de obra empregada na cidade, né? Mais de 220 mil empregos. Exatamente. E é uma força, né? Uma força econômica, mas também tem muito lado social, né? São os dois pilares da CIG, o econômico e o social. Então a gente vê que o envolvimento da entidade para ajudar os problemas da comunidade, né, é muito importante. Na gestão do Corsini, o foco dele foi mais na infraestrutura, né? Além claro, da pandemia, que foi uma questão pontual, né, da necessidade. Mas o Corsini foi um grande interlocutor do Estado com o município para trazer as grandes obras que a gente chamou Eixo de Desenvolvimento Norte, do eixo industrial, né? Inclusive para que fosse feito em tempo recorde ali o viaduto, foram associados da CIG que bancaram o projeto executivo, né? Então, provavelmente no começo do ano nós já vamos ser entregues toda ali a Hans-Dieter Schmidt e com o viaduto, né? E a Edgar Meister. Então, realmente a CIG tem um papel fundamental assim na articulação e na cobrança mesmo do poder público para ações da sociedade, né? Em prol da sociedade. Mira, assim, esse assunto, a CIG e mulher, por isso que é sensacional a presença da presidente aqui, porque é um assunto que me interessa muito. Motivo, o meu primeiro emprego, eu sou natural de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Sei. Nós tínhamos um gerente de Santa Cruz do Sul. O Franco. Não, o Franco não, na companhia foi o Lepper. Da Lepper. Sérgio Udler. Udler, pouco tu vê, né? E o meu primeiro emprego com 16 anos foi office boy na Associação Comercial Industrial de Santa Cruz do Sul. Desde aquela época tem uma Associação vivência... Comercial e poder conviver numa associação comercial naquela época industrial, dos 16 aos 23, eu fiquei lá, me deu uma visão de mundo da importância do associativismo, da importância do empresariado, porque vai muito além da questão empresariado. Exatamente. Mesmo. Querendo ou não, uma entidade como a CI lá e a CIG aqui, a importância dela no contexto e a responsabilidade que ela tem perante a sociedade. Porque, querendo ou não, ela pode ser
pro bem ou pro mal, dependendo da linha que tomar, influenciar na vida de todos os cidadãos, todos. Isso. E lá acontecia muito treinamento para a empresa e fora da empresa e várias ações. E a CIG também faz isso muito bem. E a outra questão, Marge, eu tenho 3 meninas, uma de 12, uma de 10 e uma de 4. E são pessoas, mulheres como você, como a Tuti da OAB, que estão rompendo situações que eu acredito que quando elas chegarem numa vida adulta, a mulher ainda vai ter mais dificuldades, né? Tá melhorando, eu acho, mas ainda é mais difícil para a mulher. Mas são mulheres que nem você que vão poder facilitar um pouquinho mais a chegada delas na vida eu adulta. espero, né, que isso inspire mais mulheres a aceitar o desafio, porque é um desafio. Você tem que ter coragem. O desafio de assumir liderança, não só em empresas, mas na comunidade. Mas realmente, apesar da mulher ter esse problema que a gente tem muitas tarefas, né? É difícil a gente ter um foco só, mas a gente também tem essa vantagem, a mulher consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo que o homem não consegue, o homem tem que focar. Mas realmente é ter coragem e aceitar desafios, né? Eu sempre aceitei desafios da minha vida aí, tanto no associativismo como no sindicato e no voluntariado, e eu sempre me dediquei realmente de fato nas coisas que eu propus fazer. Então é isso, é meritocracia e coragem. Muito bom. E assim, Ivan, a gente falávamos aqui na presença feminina e na liderança das mulheres nas associações empresariais. Ali na CIG nós temos presidentes, me corrija se eu estiver errado, são 25 núcleos. São 25 núcleos setoriais e 3 gestões compartilhadas. E o maior núcleo é o núcleo das mulheres empreendedoras. Os núcleos, para quem não conhece, os núcleos da CIG, é uma espécie de segmentação. Núcleo das mulheres empreendedoras, núcleo jurídico, núcleo das empresas contábeis, profissionais de escolas de educação. Exatamente. Esse é o grande propulsor de uma entidade, né? Porque ali que é realmente né? a base é onde eu trabalho. E um dos meus focos da gestão, no início dessa gestão, primeiro é tocar as bandeiras da CIG, mas essas bandeiras já estão distribuídas com os vice-presidentes que estão assumindo, como eu assumi anteriormente, da saúde e da segurança pública. Nós temos da infraestrutura e meio ambiente, que o Corsini continua tocando, da educação e inovação, né? Então, essas bandeiras continuam com os vice-presidentes, mas um foco realmente é fortalecer o trabalho dos núcleos, e também aumentar nossa gama de serviços, porque para que realmente o associado sinta valor e pertencimento à associação, né? Sim. E aí nesses núcleos, Ivan, o que eu percebo? Eu acabei sendo presidente em gestões anteriores do núcleo jurídico, mas hoje a gente tem liderança presidente e vice-presidente mulher, conselho de núcleos, com uma forte expressão feminina. E isso é importante, porque é nesse trabalho de base onde as mulheres conseguem justamente colocar os seus estilos de trabalho, que muitas vezes é mais eficiente do que o nosso masculino. Na diretoria da CIG, nós temos, na diretoria, 2 mulheres, a Tina Marcato e a Andrea Eften, tá? E na vice-presidência, nós temos a Juliana Martinelli. Então, nós estamos aí num time de 4 mulheres. Que legal, né? Na associação, não é aquela coisa, você está desbravando, abrindo caminhos, mas também não é sozinho, já tem a tua equipe de trabalho. E como eu comentei anteriormente, nós temos no Estado, antes eu viajei muito com meu marido como presidente da FACISC, pelo Estado, e principalmente nas cidades menores, as mulheres são presidentes de associação. Realmente é muito legal. Olha que característica. Nas menores cidades, nós já tínhamos mulheres presidentes de associação. Por exemplo, Jaraguá, né? A Ana Clara de Jaraguá, Sim, acho que é a 3ª ou a 4ª. Realmente. Né? Então, tem algumas associações que as mulheres já estão em várias gestões. Poxa. E profissionalmente, Marge, tu é joinvilense? Eu sou joinvilense. Eu sou joinvilense, sou a 6ª geração do imigrante, a 5ª na empresa, na gestão na empresa, e
E aí, mas aí uma grande comecei a trabalhar com 18 anos, aos 15 anos já dava aula de inglês particular. Quando eu era criança, eu já queria ser industrial, eu tinha uma fábrica de rolos de lã que eu reaproveitava os rolos. Então, esse DNA empreendedor já veio comigo, né? E comecei no voluntariado muito cedo, primeiro com a Ação Social de Joinville, que foi a minha primeira ação social, e depois no Lar Abdon Batista, que até hoje estou lá no Lar Abdon Batista na direção, fui várias vezes presidente. É uma paixão, uma instituição também de 111 anos, fantástica, né? Hoje eu atuo também num projeto social que é o Musicário, tá? Que é o Instituto Cor que banca. Sou diretora e também conselheira do Instituto Cor, que tem a Escola Internacional. Isso. Né? Sou presidente do Conselho Curador da Fundação 12 de Outubro, que é a fundação que foi instituída pelo meu pai, que atua em várias obras sociais, mas a principal é o Residencial Ventura, que eu também fui gestora há vários anos e que é um exemplo de residencial para idosos. Quem não conhece, eu posso dizer que é um dos melhores do país, tá? Então, tem uma caminhada longa aí. Mas, presidente, se me desculpar, a tua atuação, assim, geograficamente, ela parece muito marcada no eixo norte-sul. Tu já parou para pensar, Ivan? Porque a gente pega desde o Residencial Ventura na Procópio Gomes, o Lar Abdon Batista que faz... Ali é uma quadra social, né? Exatamente, né? O Lar Betânia, por exemplo, o Betânia, ele foi totalmente reformado, porque era um lar de moças que o Padre Bertino comprou e doou para a comunidade, só que tinha que ser adaptado. E essa Fundação 12 de Outubro, instituída pelo meu pai, fez toda a adaptação para um lar de idosos. Tudo, a Tacombi, que você pode imaginar, com o compromisso de que 50% das vagas fossem para pessoas carentes. Mas lá nós não só entregamos a obra, mas não temos ingerência nenhuma. Né? Mas hoje o Lar Betânia é assim... É da DIPROS. É da DIPROS. E eu percebo, assim, porque tenho alguma vivência ali próxima, ele é operado por freiras, né? Isso. Eu percebo, não sei se vocês já repararam algumas quais são as freiras, né? agora, mas a gestão é da DIPROS. Que também é uma associação... É o braço social da Igreja Católica. Da Mitra, né? Da Mitra. E eu, inclusive, fiz parte do Conselho Econômico anteriormente, aí na época do Padre Ivan, quando ele era econômico. E, se eu não me engano, foi o Lar Abdon Batista que teve uma situação de redução de vagas. Tá uma polêmica. Polêmica, mas assim, houve redução de vagas, porque alegam que não tem demanda. Eu acho isso preocupante, mas a nossa função enquanto tiver demanda, nós queremos dar o melhor atendimento possível para essas crianças e adolescentes, que seja breve, né? O que a gente espera que realmente logo a situação delas se encaminhe, né? Que isso também não depende do abrigo, né? Quem determina o abrigamento e o desligamento é realmente o judiciário. Sim. Mas o trabalho é fantástico. Ele nasceu como uma ONG, né, pelo Abdon Batista, que era médico e tinha sido prefeito de Joinville também, mas depois, como toda ONG tem a dificuldade de manutenção do custeio, passou para o município em 24. E desde a época lá, chamaram as Irmãs da Divina Providência para fazer a gestão. Elas ficaram até 2003, quando a Associação de Amigos do Lar Abdon Batista assumiu a gestão. E eu fui a primeira presidente lá, e a gente reformou o abrigo lá. Pioneira lá também, então, Marge. Sim. E o trabalho é sensacional. É maravilhoso. Mas eu queria entrar no mérito disso, porque essa função, esse trabalho com o Lar Abdon Batista, o trabalho que a CIG fez em relação à duplicação, é o poder privado, o setor privado, entrando em esferas que, a princípio, deveriam vir a nós, né, contribuintes, de forma do poder público, né? Exatamente. É essa articulação, né? Essa articulação aí política que a entidade faz, né? Tanto na parte de infraestrutura, na parte de educação também. Eu lembro, já estava na CIG, foi quando foi articulada a vinda da Universidade Federal de Santa Catarina para Joinville, né? Então, a CIG sempre é protagonista. Presidente, a gente percebe, sabemos, né? Estamos num período eleitoral e a tua posse como um todo, né? Até
falei pro Ivan, parecia debate de candidato a governador, porque eu acho que estavam todos os candidatos estavam lá. Né? E provavelmente o próximo governador que venha a ser eleito, ou no caso de reeleição, acho que o governador mandou representante, mas enfim, estava presente na tua posse. Mas por que eu estou tocando nesse assunto eleições? A gente sabe que a CIG não é uma instituição partidária, porém é uma instituição política importante da sociedade, como a gente já aqui falou. E a gente percebe, eu acho que algumas pessoas já perceberam, no fundo dos ônibus, do transporte coletivo, outdoors, na própria fachada da CIG, a gente tem uma campanha bem importante nesse momento, que é Seu Voto Faz a Diferença. O seu voto faz a diferença. Nós estamos na terceira etapa já dessa campanha. A primeira foi realmente encorajar chamar os jovens, né, para fazerem seu título de eleitor. A segunda foi para regularização. E agora realmente a conscientização da importância do voto. Nas últimas eleições, mais de 100 mil pessoas deixaram de votar. Olha, para o colégio eleitoral de 428 mil, 102 mil pessoas deixaram. Ou não foram votar, ou de votar em branco ou nulo. Presidente, então a cada 4 eleitores de Joinville, um decidiu não votar na última eleição. 25%. Exatamente. Então, assim, quando você não coloca o seu voto ali, você está deixando outra pessoa decidir por você, né? Então, essa conscientização de votar, realmente, cumprir o seu papel de cidadão ali. E votar, outra coisa também, votar em candidatos de Joinville e região, né? Joinville é a maior economia do Estado, o maior colégio eleitoral do Estado e merece ter uma representação, né, para esse tamanho. Né? Atualmente nós temos 3 representantes, deputados federais e 3 estaduais. A gente tem que pelo menos manter esse número, né? Porque representação quer dizer recursos para a cidade. Então, vamos votar em candidatos de Joinville e região. Eu tenho total concordância com a presidente. Um dos exemplos que a gente tem, eu acho que atuais até, sem querer entrar, né, no mérito, Domingos, nós não temos nenhum secretário de primeiro escalão da nossa região. Olha, exatamente, mas eu acho que mais importante do que isso é que o próximo candidato continue com o Plano 1000, com outro nome, se for o governador Moisés com o Plano 1000, que garanta o investimento de 600 milhões para Joinville. Independente de política partidária ou qualquer circunstância, como a presidente disse, dê o nome que quiser, mas continue. O importante é que realmente eles reconheçam o tamanho de Joinville, né, e que esses recursos venham para a cidade. Para a infraestrutura, outra coisa que a gente está, numa das nossas demandas ali, das nossas pautas, é a questão do Hospital São José. Né? Pois é. Você vê, Joinville gasta o dobro em saúde, 40% do orçamento vai para a saúde em função do Hospital São José. Né? E em contrapartida, 40% das ruas urbanas não são asfaltadas. Não falta, sabe? Então, se a gente resolver esse problema da folha do Hospital São José, né, já vai sobrar mais recursos para a infraestrutura na cidade. Até porque o São José, se eu não me engano, ele atende a região toda. Isso né? mesmo, ele tem esse título. O nome é municipal. O nome é municipal, mas ele é mais que regional, né? É só ver as vans, as ambulâncias que estão ali ao redor, tu nota que tem de todas as cidades, de todo o estado. Né? E a tabela SUS defasada. Ele acaba atendendo as cidades da região com o nosso recurso do município de Joinville. E aí, quando falta, muitas vezes as instituições, o Conselho de Entidades, a CIG, até pela própria dinâmica do poder público, a instituição privada tem que muitas vezes suprir, como foi o exemplo na pandemia. Aí também vem um parênteses enorme, né? A pandemia foi algo que pegou o mundo inteiro desprevenido. Que né? Precisava realmente Ninguém sabia o que fazer e era tudo para ontem, né? Tudo para ontem. Tudo para ontem. Mas, inclusive, no dia 19 agora de setembro, nós vamos fazer um painel, estamos convidando os candidatos ao governo estadual, tá? E nós vamos entregar o nosso memorando ali com as pautas de Joinville e região. Para assumir o compromisso com a cidade. O compromisso com a cidade. É um evento das entidades patronais, que é a CIG, o CDL, a Jorpem e a Comar, que não é só da CIG, mas vai ser lá na CIG. Que é o CONCEP, né?
Não, não é o CONCEP, é o Conselho Das das Entidades. O CONCEP é patronal, né? É patronal, é Sim. dos sindicatos, né? Então, vai ser no dia 19, às 18 horas, e a gente espera que todos os candidatos participem. Então, presidente, a gente vai fazer o seguinte, Ivan. Neto, se for possível, na nossa escala lá de programação, vocês sabem que o nosso programa ele não vai ao ar ao vivo, você que nos assiste, que nos ouve, mas a presidência está falando dia 19 de setembro. 19 de setembro. 10 dias aí Uma praticamente antes da segunda-feira. eleição. Então vamos Uma colocar esse segunda-feira. programa para as pessoas que nos assistem antes do dia 19 de setembro, já fica o E convite. gravar o compromisso deles, né? Depois cobrar. Exato, importante. Exatamente. A cobrança tem que A ocorrer. cobrança, é. Porque assim, a gente fica aqui... São pautas de infraestrutura, saúde, segurança pública. Nós estamos pedindo também o aumento do equipamento do prisional da cidade, né, de segurança, e também econômico, né, que é aumento do Simples. Né, Ah, sim. Isso é importante, né? tá? Presidente, porque muitas vezes a gente fica numa pauta, Ivan, na algo mais estatístico. 70% dos empregos gerados em Joinville, 220 mil empregos. A gente sabe que nós estamos na terceira economia mais forte da região sul do país, que é uma das regiões mais fortes também, economicamente falando. Mas uma atuação da CIG, e isso é importante, Marge, a gente faz questão de destacar, porque as pessoas, muitas vezes nas suas vidas, e com mil tarefas e outros pensamentos, acabam não percebendo o efeito prático da atuação das entidades. Mas uma atuação da CIG que libere lá mais 50 leitos num hospital municipal, no regional, numa unidade de atendimento, ele pode salvar a tua vida numa situação de pandemia. Foram, se eu não me engano, 83 leitos no Hospital São José, só no Hospital São José. Quantas vidas a gente conseguiu garantir, assegurar, e isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. Né? Olha a importância disso. E os demais foram no hospital de campanha. E mesmo uma das nossas associadas, a Fundição Tupi, também aumentou o centro de triagem. Exato. Né? Instalou um centro de triagem. A Tupi foi essencial para o processo. Para vacinação depois, inclusive. Exatamente. Então, outra bandeira nossa é a educação, né? Nós fizemos um estudo de empregabilidade e vimos que a grande demanda é a capacitação. Existe um gap muito grande de capacitação. Apesar de ter vagas, não tem pessoas capacitadas para exercer as funções. Né? Joinville vai precisar capacitar 19 mil pessoas ano. Tá? Não, das que já estão empregadas, uma parte do que já estão empregadas, 80% e 20% das que estão fora do mercado de trabalho. E aí nós temos esse programa, Joinville Emprega Mais, que é um programa em conjunto com a Prefeitura Municipal e com o Senai. Inicialmente nós estamos, os alunos são aqueles que estão há mais de um ano sem emprego, tá? Nós já estamos na segunda edição. E o mais fantástico é que 50% desses alunos são cursos rápidos de 40 horas, gratuitos, que 50% dos alunos já estão com carteira de trabalho assinada. Fantástico. Fantástico. E dentro desse programa também nós temos um outro programa que é de inserção de moradores de rua no mercado de trabalho. Aí nós temos esse mesmo convênio com o Centro Pop. A prefeitura disponibilizou a moradia para essa população. O Senai capacita e duas empresas, a Whirlpool e a Nidec, cada uma disponibilizou 10 vagas. E desses também, eu acho que já tem 10 empregados. Nos encaminharam 29, outros já não se adaptaram à rotina ali. Mas, assim, é um projeto piloto, né, de resgate de dignidade. Ele é muito maior, né? Porque não é só o emprego, é a dignidade da cidadania. Dignidade. Imagina tirar a pessoa da rua, qualificar, tentar estruturar a vida dela. Não, e mesmo ainda as empresas, os emprego e renda. RHs, né? Olha só que fantástico as empresas, né, que assumiram essa missão. Se despindo de preconceitos. Exatamente, de acompanhamento, porque você tem que ter uma mentoria, você tem que acompanhar, né? É muito legal, a gente se sente assim muito realizado quando a gente vê que um programa desse saiu do piloto e está funcionando. Novamente, efeito prático na vida das pessoas e da comunidade. Então a CIG faz muita coisa. Então, faz realmente muita coisa, não só para o associado, mas para a comunidade. A pujança da nossa cidade, né? Eu moro aqui há 17, 18 anos
E minhas filhas moram, minha família é daqui. Joinville é sensacional. A gente tem defeitos como qualquer outra cidade tem. Mas é a melhor cidade do Brasil. Então é sensacional, Se né? morar, E é inegável que a CIG tem grande parcela disso. As empresas, querendo ou não, a questão econômica é influenciadora de qualquer cidade, qualquer região. E pensando nisso, presidente, 10, 15 anos, essas mudanças de economia, como é que a senhora prevê assim, o final do mandato, sim, para médio e longo prazo? O que a CIG já pode começar? Já está vendo essas questões de empregabilidade, né? Isso, e Mas assim, outra bandeira é a inovação, né? Agora a gente faz parte da governança do ecossistema de inovação, né? Tem realmente essa também é uma bandeira que a gente vai participar muito ativamente. Pensando Joinville para o futuro. Porque a futuro. gente tem uma situação diferenciada na nossa cidade, na nossa região. Né? Eu vejo ali um emprego a mais. Sabemos que o Brasil sofre com desemprego crônico. Né? Nós estamos falando aí de mais 2 dígitos. Mas em Joinville parece, presidente, que o problema é outro. Nós temos muitas vezes vagas que não conseguimos preencher por falta de mão de obra. Exatamente. E aí a gente tem que muitas vezes importar mão de obra de outras cidades. E as pessoas procuram Joinville porque sabe dessa pujança, porque a gente muitas vezes não consegue com os nossos quadros aqui preencher determinadas vagas. O importante é realmente trabalhar a indústria, o comércio, né, o empreendedor com a academia ou então com as escolas técnicas, para que realmente seja identificado quais as demandas e para que setores, né? Porque não adianta você formar alunos para atividades que não são demandadas. Então, eu acho que é essa integração que vai ser mais resolutivo. Esse entendimento do que querendo ou não, nós, né? Nós, atual sociedade, nós temos que estar planejando para a próxima geração. Quais são as gerações, né? E nós vamos capacitar essa turma no quê? E tudo muito constante, né? Mais dinâmico, né? Mais acelerado agora. O que a inteligência artificial vai substituir a mão de obra, né? Exatamente. Então, é isso aí. Porque a gente teve uma revolução industrial que mobilizou o nosso modo de produzir, né? As empresas, as fábricas, hoje toda a nossa produção vem de evoluções lá da Revolução Industrial. Mas naquele trabalho cognitivo, intelectual, a gente se garantia, não, mas aqui a máquina não me substitui. Agora, com inteligência artificial, a realidade é absolutamente outra, e a gente tem que se preparar para isso. Como é que a gente vai reter e engajar o jovem, né? Em que atividades? Não é fácil. É uma nova geração. Sei lá em casa, lá em casa, para algo ser, para elas engajarem em algo mais de 30 minutos, é bem complicado. E como é que você faz isso numa empresa tradicional, né? Uma industrial? É verdade. Realmente não é fácil você reter a mão de obra e engajar. E dá propósito, né? Porque também é algo que a gente está muito mais olhando para a questão de propósito. Acho que a pandemia fez as pessoas repensarem muitas das suas circunstâncias. Inclusive, eu vi essa semana... são muito imediatistas também, né? Hoje em dia todo mundo é muito imediatista, ninguém programa uma carreira de longo prazo. Exatamente, de passar 30, 40 anos numa empresa. E hoje com a longevidade a gente pode ter várias profissões, né? Exatamente. É verdade. Exemplo é da Marge na CIG, né? Ela não chegou presidente, né? Tem toda uma história por trás. Eu não sei se essa nova geração vai querer ficar 16, 20 anos em diretorias, capaz de querer chegar e ser presidente logo, né? Então tem que ter uma história. Você tem que construir, né? Esse caminho. Exatamente. Tem que construir esse caminho. Mira, eu queria te agradecer aí, tu que conseguiu essa agenda aí com o Domingos. O assunto associação comercial, para mim, é pessoal. E a presidente Marge, volto a dizer, são mulheres que nem você, presidente, que vão facilitar, eu tenho certeza, e vou abrir caminhos para as minhas filhas. Obrigada. Eu tenho certeza que mulheres que nem vocês que vão diminuir as dificuldades, sempre irão existir. Eu acho que ainda tem muita coisa para mulher, Mira, a gente vê ainda, mas pessoas, mulheres que nem você, estão me ajudando porque está ajudando a minha família. Eu digo para as mulheres, coragem. É isso aí. Né? Assuma os seus medos, vão em frente. Então, tudo bem se errar.
mas façam. Isso. Né? Façam mesmo errando. A gente Mas quando tem a aprende. figura, quando tem a Marge, quando tem a Tuti, fica mais fácil, porque é palpável, né? Então, Presidente, e se tiver com um pouquinho de medo, vai com medo mesmo. Vai com medo. E diga resolve no assim, caminho. Eu prefiro me arrepender de uma coisa que eu fiz do que eu nem tentei. Perfeito. é isso aí. E olha que percepção importante que a gente tira aqui hoje. Marge, muito obrigado. Gratidão por todo o teu trabalho desenvolvido, não só na CIG, mas como nas outras entidades, na comunidade como um todo. Obrigado por estar aqui conosco. Te desejamos muito sucesso e que você deixe o seu legado, já está deixando, mas deixe as suas marcas nesse trabalho, como você sempre deixou em todos os locais onde você passa e acaba continuando, porque eu vejo que tu não consegue largar das coisas, né? Se dedica com maior ênfase, mas nunca consegue se desgrudar assim, sempre tá ali muito próximo, porque eu sei que faz com gosto, faz com dedicação, e quando a gente faz as coisas, Ivan, com dedicação, com carinho, com apego, acaba sendo, pesado, é puxado, mas é mais doce, é mais suave e nos faz bem. É muito gratificante. Eu tenho 65 anos, mas tenho muito gás ainda para fazer muita coisa nova. Então, olha, muito obrigada, né, pela atenção de vocês. Foi muito bom estar aqui. E por falar em obrigado, a gente sempre agradece a sua audiência por nos assistir, por nos ouvir. Como o Ivan sempre diz, sem você, nada disso faz sentido. E a Marge também não estaria aqui dedicando esse tempo tão importante dela se não sentisse propósito no nosso programa. Então, muito obrigado. O que a gente pede, curta esse vídeo ou esse episódio que você estiver ouvindo. Se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos e principalmente as mulheres. Eu acho que a gente vem nessa pegada feminina porque a gente quer justamente demonstrar a liderança com os bons exemplos. E hoje nós tivemos aqui no nosso programa mais uma boa liderança da nossa cidade. Fechou, galera. Foi um episódio aí sensacional para guardar no arquivo com a presidente Marge, toda a história dela. Brigadão. Esse é o Podville para Joinville que a gente tanto ama. E até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.